Esta é uma tragédia devastadora que se abateu sobre a família Rainer. Todos nós reconhecemos que nossos corações estão com toda a família Rainer. Existem questões muito complexas e sérias associadas a este caso. E foi essa declaração do advogado de Nick Rainer, Alan Jackson, que pode antecipar diferentes tipos de defesas legais possíveis, neste caso, do homem acusado de assassinar brutalmente seus pais, Rob e Michelle, de saúde mental, a suficiência das provas, incluindo atenuantes e legítima defesa. Vamos analisar as defesas teóricas possíveis enquanto acompanhamos essa história em rápida evolução. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Nick Rainer, de 32 anos, foi formalmente acusado de 2 homicídios em primeiro grau pelo suposto assassinato a facadas de seus pais, o diretor Rob Rainer e a fotógrafa Michelle Singer. Rainer foram encontrados mortos em casa em Los Angeles em 14 de dezembro. O que ainda não discutimos são as possíveis defesas para ficarmos atentos aqui. Porque, à medida que analisamos essas evidências, você realmente precisa se perguntar: esse é um caso ganho para a promotoria ou não? Vamos analisar isso. Para entender as defesas, precisamos revisar o que já sabemos, como, por exemplo, foi relatado que as certidões de óbito desse casal indicam que eles morreram apenas minutos após sofrerem, aspas, múltiplos ferimentos cortantes causados por uma faca por outra pessoa. Que Rob foi aparentemente encontrado às 3h45 da tarde. Michelle, cerca de 1 minuto depois. Aliás, foi relatado que a filha do casal, Romy, foi quem encontrou o pai morto depois que o casal não respondeu ao horário marcado com a massagista. Agora, Nick foi preso horas depois, na região do Exposition Park, perto da University of Southern California, quarto de hotel em Santa Mônica, onde Nick teria feito check-in às 4 da manhã de domingo, no dia 14, aparentemente com seu cartão de crédito. Isso é potencialmente incriminador, pois relatos dizem que ele morava nos fundos da propriedade dos Rainer. Então, por que ficar nesse lugar o tempo todo? Bem, foi relatado que havia sangue no chuveiro e no colchão daquele quarto. Ele está atualmente detido no centro de detenção Twin Towers. Isso ocorreu porque imagens divulgadas mostram Nick supostamente andando sozinho em um posto de gasolina perto da casa dos Rainer, logo após a meia-noite daquele domingo. Há também imagens dele, supostamente em uma loja de conveniência antes da prisão. Aliás, acredito que o comportamento dele nessas imagens, se realmente for ele, pode ser crucial para a defesa. Vou falar mais sobre isso em 1 minuto. Enquanto isso, foi divulgado que Nick esteve em uma festa na casa de Conan O'Brien na véspera dos assassinatos, onde teria feito perguntas estranhas aos convidados. Houve uma interação estranha com o ator Bill Hader, seguida de uma discussão acalorada, talvez com o pai dele na festa. Os pais dele saíram logo depois, segundo fonte da People. Nick estava assustando todos, agindo estranho e perguntando se eram famosos. Eu vou dizer, amigos da família disseram que a briga foi exagerada, mas também sabemos, e nós, no sidebar anterior, analisamos a história de Nick Rainer, destacando seu sério histórico de abuso de substâncias, assunto sobre o qual ele é aberto. Falou das dificuldades desde os 15 anos com heroína, da situação de sem-teto e das idas e vindas na reabilitação. Ele e o pai trabalharam juntos no filme Sendo Charlie, lançado em 2016. Fala de um jovem viciado em drogas e sua relação difícil com o pai, um ex-ator frio e distante, enquanto tenta se recuperar. Rob, inclusive, dirigiu o filme. Assim, enquanto Nick Rainer enfrenta acusações de assassinato com circunstâncias especiais, ou seja, múltiplos homicídios, há ainda a acusação de que ele usou pessoalmente uma arma perigosa, uma faca. Estamos falando, agora, da pena de morte, sendo considerada se ele for condenado, ou pelo menos prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Pena de morte questionável, pois há a suspensão das execuções, mas ainda assim, consequências sérias. Ele já apareceu no tribunal, mas ainda não declarou culpa. Sua acusação será em 7 de janeiro. A pergunta é: quais seriam suas possíveis defesas aqui? Suspeitos alternativos podem ser complicados, ainda estamos nos estágios iniciais, Mas o que pode, teoricamente,
o que pode ser algo que Alan Jackson explore aqui. Quero falar sobre isso. Vou chamar o ex-promotor federal Neama Rahmani para comentar. Obrigado pelo seu tempo, Neama. Certo, eu quero começar pelo principal aqui. Muitas pessoas têm falado sobre isso. Insanidade. Agora, quero dizer, um dos principais motivos pelos quais acho que isso está surgindo, na minha opinião, é por causa do que o advogado de defesa de Nick Reiner, Alan Jackson, disse aos repórteres após uma audiência no tribunal. Ouça só. Existem questões muito complexas e sérias associadas a este caso. Essas questões precisam ser tratadas, examinadas, analisadas e avaliadas de forma minuciosa, mas com muito cuidado. Para mim, fazer tal declaração sobre questões complexas e sérias antes de o advogado de defesa acessar todas as provas ou verificar possíveis violações de direitos constitucionais, acho que ele fala de doença ou saúde mental. Posso estar errado, Neama, antes de detalhar como a insanidade e a saúde mental influenciam neste caso, só para esclarecer e todos saberem como funciona uma defesa de insanidade em Los Angeles na prática. Jesse, obrigado por me receber. Alan Jackson é um dos melhores dentro e fora do tribunal. Então, certamente há uma batalha de relações públicas acontecendo aqui. Mas aqui na Califórnia, quando se fala em insanidade legal, os julgamentos são bifurcados. Então, primeiro, há uma fase de culpa que normalmente vemos, sabe se o réu fez ou não fez aquilo. Ele é culpado ou inocente. Se o réu for considerado culpado, então passamos para uma segunda fase, onde o ônus passa para a defesa e é baseado na preponderância das provas. E aqui na Califórnia, seguimos o teste de Enacten, que diz que, devido a uma doença ou defeito mental, o réu não entendia a natureza e as consequências de suas ações, basicamente ele não sabia distinguir o certo do errado. A bifurcação é importante processualmente porque réus e advogados de defesa têm muita dificuldade em mudar de direção. Sabe, às vezes você vê eles tentando argumentar legítima defesa ou não fui eu. E então, quando os jurados dão um veredito de culpa, eles dizem não, fui eu, mas o réu era legalmente insano. Então é difícil. Posso te perguntar sobre isso? Posso te perguntar sobre isso? Quero dizer, normalmente, como funciona? Eles vão e dizem, olha, sabe, ele não foi quem fez isso. Ou eles dizem, eles questionam as provas do Estado. Certo? Eles questionam se o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, todos os elementos. E então dizem, ok, respeitamos sua decisão, mas mesmo assim, sei que questionamos se ele fez isso. Nós realmente vamos seguir pelo caminho da insanidade. Ou eles simplesmente dizem, escuta, nós não vamos lutar na fase do julgamento. Eles se declaram. Eles não podem simplesmente se declarar culpados e depois usar a defesa de insanidade. Eu estou errado? Quero dizer, eu não sei como isso funciona. Eles podem, e eu acho que a melhor prática é aceitar a responsabilidade e ir direto para a defesa de insanidade. Já vimos isso às vezes com réus que estão enfrentando a pena de morte, como Nicholas Cruz, por exemplo, certo? Cobrimos isso no Law and Crime, o pior tiroteio escolar da história dos Estados Unidos da América. Ele confessou 17 homicídios e 17 tentativas de homicídio. Eles foram direto à fase da pena de morte, mantiveram certa credibilidade e salvaram sua vida. Quando você defende nos dois fundamentos, fica difícil e acho que perde credibilidade com o júri. Há outras formas da saúde mental influenciar essa questão. Não consigo imaginar Alan Jackson no tribunal declarando Nick Reiner culpado e optando por insanidade, já que é muito difícil. Isso só funciona realmente em uma porcentagem muito pequena das vezes, pelo menos aqui na Califórnia. Vamos falar sobre isso. Então você está certo. Se você olhar para a lei, ela diz, por causa dessa doença ou defeito mental, essa pessoa era incapaz de saber ou entender a natureza e a qualidade de suas ações, ou era incapaz de saber ou entender que aquele ato era moralmente ou legalmente errado. Agora, novamente, antes de entrarmos nos detalhes de Nick Reiner, de modo geral, como a defesa prova isso? Quero dizer, quem eles chamam, como eles provam isso? Na época, você sabe, esses assassinatos aconteceram, certo? Como provar isso naquela época? Quais evidências são apresentadas e como a promotoria rebate? Você depende de especialistas em saúde mental e Nick Reiner estava sob cuidados psiquiátricos. Ele esteve entrando e saindo da reabilitação, segundo relatos. A promotoria chama suas testemunhas, mas basta analisar os fatos do caso. Jesse, se você é capaz o suficiente para discutir com seus pais e até mesmo reconhecer que são seus pais, na festa de Natal do Conan O'Brien na noite anterior,
E você consegue ir a um hotel em Santa Mônica, lavar o sangue, fechar as cortinas e ir ao posto comprar uma bebida? Isso não me parece insanidade legal. É um fardo muito pesado. Costumamos dizer, essa pessoa é louca ou insana com frequência, mas não conhecer a natureza nem as consequências dos atos, sem saber o que é certo ou errado. Você realmente tem que pensar como se estivesse matando um demônio ou um alienígena, ou Deus, ou o cachorro te pede algo, mas você não sabe que é errado. É difícil de provar. É difícil provar, mas vamos aplicar ao caso. Então, há relatos de veículos como o Los Angeles Times e a KNBC de que Nick Rainer estava recebendo tratamento médico para a esquizofrenia na época da morte dos pais dele, certo? Antes de tudo, a esquizofrenia é o tipo de doença ou defeito mental que justificaria insanidade. Vamos começar por aí. Pode ser. Certamente é uma das que são mais comumente argumentadas nesse tipo de caso. Então, certamente eu diria que esse é um primeiro bom passo para Nick Rainer. Mas não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente. Voltando aos velhos tempos do LSAT, então só ser esquizofrênico não faz de você legalmente insano se você sabe o que é certo e errado. Mas é o seguinte, Neama, se você olhar aquelas imagens, a postura dele, ou supostamente dele, naquele vídeo passando pelo posto de gasolina na loja de conveniência, para mim é estranhamente calma. Se isso for, a gente não sabe a hora exata da morte, mas se for alguém que acabou de massacrar os próprios pais, você quer falar sobre um padrão de fatos. Não é um padrão de fatos. Alguém comete um assassinato brutal e depois apenas espera, agindo como se nada tivesse ocorrido. Eu não sei o que ele estava pensando naquele momento. É difícil julgar só pelas imagens, mas quando eu vi aquilo, pensei que poderia ser algo com que Alan Jackson talvez estivesse trabalhando. Você está falando de defesa por insanidade? Estou errado? Não, você vai tentar usar isso, mas ser um assassino a sangue frio não te torna legalmente insano. Já vimos esse tipo de assassino com esse tipo de comportamento, Brian Koberger. Certo? Quero dizer, ele demonstrou pouca ou nenhuma emoção em todos esses anos em que esteve no tribunal. E agora ele vai cumprir o resto da vida na prisão estadual de Idaho. Então isso realmente se encaixa no perfil de um assassino. Mais uma vez, se você sabe o que faz, pode ir a um posto de gasolina e pagar por uma bebida. Na minha opinião, essa não é uma pessoa que é legalmente insana. E sobre conseguir um quarto de hotel? Acho que você deve estar certo. Veja, ele morava com os pais, então conseguir um quarto de hotel agora, o que acha? Conseguir hotel às 4H em Santa Mônica, onde você lava o sangue no banheiro, suja os lençóis e limpa tudo de novo. Uma pessoa legalmente insana não tem coerência nem capacidade para limpar seu próprio sangue. Eu entendo, sabe? Tem que haver algum tipo de defesa e eu sei que Jackson vai inventar alguma coisa, mas para mim, as atitudes antes e depois não condizem com alguém legalmente insano. Também há duas partes nisso, então vou chegar a outra ideia, de como a saúde mental pode reduzir a acusação, em um segundo, vamos chegar lá, mas focando apenas na insanidade. Relatos sobre o comportamento dele na festa do Conan O'Brien. Até agora, autoridades não confirmaram nada oficialmente. Mas se ele entra em uma discussão e faz perguntas estranhas para os convidados, isso ajuda na defesa por insanidade ou não. Você sugere que, se ele consegue discutir coerentemente, isso mostra que não é insano, certo? Acho que sim, pois você pergunta o primeiro nome e sobrenome de alguém. Você é famoso, certo? Você discute com seus pais, precisa sair. E, novamente, vamos ter muitas celebridades famosas aqui em Los Angeles que vão testemunhar neste julgamento. Acho que isso vai a julgamento, seja Bill Hader, Conan O'Brien ou outros. Eles vão dizer, olha, essa pessoa está agindo de forma estranha, mas alguém que, de novo, se você sabe que são seus pais, você sabe que é uma pessoa famosa e isso não parece alguém insano. Talvez este seja meu lado de ex-promotor sendo cético, pois sei o quão raramente isso funciona. Eu não acho que vai funcionar. Talvez eles sigam outro caminho e não argumentem insanidade nem digam que ele foi drogado. Você tem uma defesa de intoxicação involuntária. Eu acho que isso é algo que tem mais chance de funcionar do que insanidade legal, na minha opinião. Só para esclarecer, qualquer defesa por insanidade ou saúde mental seria anulada, se ele estivesse sob efeito de drogas voluntariamente. Então, qualquer efeito que as drogas tivessem sobre ele, ele não poderia argumentar que estava agindo insanamente, certo? Isso não funciona.
Sim, sabemos que intoxicação voluntária não é uma defesa legal, involuntária talvez. E novamente sabemos, com base em Karen Reed, que a defesa pode apresentar uma teoria alternativa muito diferente para o caso. Uma delas pode ser: aqui está alguém sóbrio há um tempo, certo? Supostamente longe das drogas desde setembro. Ele vai a uma festa, alguém coloca algo na bebida dele e pronto, as coisas saem do controle. Agora, seria criativo, mas na verdade é uma defesa legal. Só para esclarecer, antes de avançar para mais ideias sobre saúde mental. Se ele tomou alguma coisa e os efeitos foram completamente diferentes do que era esperado, já vi casos em que alguém fuma maconha misturada com outra substância, e isso causa efeito diferente, que eles não estavam esperando e acabam cometendo um crime. Isso pode diminuir uma acusação. E a gente vai falar mais sobre isso, mas pode? Não, de modo geral, se você toma drogas voluntariamente, você é responsável. Se estiver misturado com fenciclidina, essa seria a situação mais provável. Um psicodélico que poderia fazer alguém agir assim. Você é responsável. Mas se você estiver tomando uma bebida legal, uma bebida alcoólica, e algo assim acontecer, então você teria uma defesa. Entendi. Ok, antes de passarmos da insanidade, só preciso te perguntar isso. O motivo pelo qual essa é uma defesa que as pessoas estão comentando é porque se alguém for declarado insano, certo, inocente por razão de insanidade, o que acontece com essa pessoa? Ela vai para uma instituição psiquiátrica, não para a prisão. E por quanto tempo? Ela é internada pelo tempo da sentença, até que seja determinado que ela recuperou a sanidade e, nesse caso, pode ser liberada para a população em geral. Ok, é por isso que isso é importante. Agora, deixando a insanidade de lado, acho que surgiu outra defesa relacionada. Ao falar sobre doença mental, ele não será considerado inocente de homicídio doloso, em primeiro grau por insanidade. Ele pode ser considerado não culpado de homicídio doloso, em primeiro grau, mas sim de uma acusação menor devido à sua saúde mental. Pode explicar isso? Sim, homicídio doloso em primeiro grau exige premeditação, ou seja, intenção de matar. O uso voluntário de drogas e problemas de saúde mental podem anular a intenção específica de um crime, reduzindo o homicídio doloso em primeiro grau para segundo grau. Por que isso é tão importante? O promotor Nathan Hotchman falou sobre pena de morte, mas isso não é realista. Não tivemos uma execução aqui em quase 20 anos. Mas homicídio em primeiro grau, com circunstâncias especiais, tem uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Homicídio em segundo grau, sem agravantes, pode resultar em, no mínimo, 15 anos a prisão perpétua por acusação, permitindo possibilidade de liberdade condicional futuramente. Alguns advogados conservadores podem adotar essa postura e dizer: olha, ele fez isso. Mas aborde o uso de drogas e saúde mental. Ele não tinha a intenção específica de premeditação, certo? Ele entrou no quarto, algo aconteceu, certo? Você pode explicar isso? Então, se ele deixe de lado qualquer uso de drogas por um momento, porque não sabemos com certeza se ele estava sob efeito de alguma substância na hora, mesmo que ele fosse esquizofrênico e tivesse um surto, isso não quer dizer que estivesse insano naquele momento. Qual o argumento ou padrão de fatos apresentado pela defesa para alegar inocência? Ele matou os pais sem intenção, pois era esquizofrênico. Como isso acontece? Como assim? Explica isso pra gente. Sim, a promotoria vai alegar premeditação, tudo ligado à discussão na casa do Conan O'Brien, certo? Eles estão lá, brigam, voltam para casa. Rainer volta com uma arma, entra no quarto principal e mata a mãe e o pai dele, certo? A defesa argumentará: esse episódio já passou, ele entrou no quarto, foi uma discussão diferente, sem relação, não foi premeditado, ele não veio com uma faca. O problema é que, quando você entra numa discussão e volta com uma arma, pela lei da Califórnia, isso é homicídio em primeiro grau, isso é premeditação. Foi isso que aconteceu no caso do Nipsey Hussle, certo? Onde argumentaram homicídio culposo em segundo grau. Mas se você volta com uma arma depois de qualquer período de tempo, isso já é suficiente para ser considerado premeditação. Então a defesa vai tentar separar esse argumento, separar esse episódio da noite anterior e dizer: ei, aconteceu outra coisa. Foi algo do momento. Não basta para homicídio culposo, mas é suficiente para homicídio doloso de segundo grau. Isso dará ao réu Nick Reiner e à defesa a chance de liberdade condicional futuramente. Ok. Então isso agora entra em outra linha de defesa que eu estou curioso para saber se vai ser explorada. E eu não sei se há algo que comprove isso de alguma forma. Eu não vi nada que justificasse isso.
Estou falando de legítima defesa. Agora, eu imagino que um argumento de legítima defesa levaria a uma absolvição completa, ou talvez a uma condenação por homicídio culposo, certo? Sabe, crime cometido sob forte emoção. Existe um argumento de que ele estava se defendendo de uma ameaça iminente dos pais, agiu sob forte emoção no momento, sabe? Para homicídio culposo, havia terror, havia raiva. Presumo que, após esse possível desentendimento na festa, se for verdade, algo aconteceu. Vai ser difícil. Rob Reiner tem 78 anos e Michelle Reiner 70. Você vê, o Nick tinha 32 anos na época. É uma diferença de idade grande, né? Para você argumentar de forma convincente legítima defesa. Agora, quando se trata de legítima defesa, existem dois tipos aqui na Califórnia. Existe a legítima defesa perfeita. Se você acreditar que corre risco iminente de morte ou lesão grave, pode usar força letal, como em vários estados. Existe também a legítima defesa imperfeita, que ocorre quando você acredita sinceramente, mas sem razão, estar em risco iminente de morte ou lesão grave. E você usa força letal, isso reduz homicídio doloso para homicídio culposo. Obviamente, é algo muito importante se eles conseguirem provar isso. Então, essa é uma das maneiras pelas quais a saúde mental pode entrar em questão. Será difícil alegar legítima defesa contra seus pais, principalmente se eles não estiverem armados. E eu também imagino que o que complicaria esse argumento é que eles, aparentemente, foram encontrados no quarto deles, tarde da noite. Vários ferimentos e uma faca dificultam a defesa, certo? Ah, sem dúvida. Existem diferentes relatos e, segundo os médicos, há vários ferimentos de faca. Relatos não confirmados dizem que suas gargantas foram cortadas, o que prejudicaria a autodefesa se fosse verdade. Estar em um quarto principal, novamente, torna menos provável que você vá se defender de alguém no próprio quarto principal. Parece ser pelo menos uma evidência circunstancial de premeditação o fato de você ter entrado para atacá-los. Ele teria que testemunhar? Nick Reiner, imagino. Normalmente sim, Jesse. O senso comum é que, em um caso de legítima defesa, o réu tem que depor, então, obviamente, isso o sujeitaria a um interrogatório exaustivo e rigoroso. Quero retomar um ponto antes de seguir para outra defesa, pois isso também é uma defesa. Um histórico de doença mental ou um histórico de dependência, isso pode ser usado como atenuante na sentença para reduzir a pena de alguma forma? Com certeza pode. O problema é que, obviamente, se você for condenado por homicídio em primeiro grau com circunstância especial, o juiz não tem discrição para aplicar nada menos do que prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas todas essas provas podem ser consideradas na sentença se houver pena indeterminada e o juiz puder decidir dentro de uma faixa. Isso ocorre sempre em qualquer caso criminal. E claro, talvez seja uma maneira de tirar a pena de morte da mesa, talvez até mesmo diante de um júri, se eles ouvirem isso. E essa é outra defesa que eu queria abordar, onde a defesa ataca legitimamente os aspectos das provas da acusação. Estamos vendo isso no caso Mangione, onde as provas parecem bem fortes de que ele cometeu o crime. Eles podem conseguir anular as provas se a investigação foi comprometida e violou os direitos do réu. Uma das formas principais dos advogados de defesa desmontarem o caso da promotoria é conseguir que as provas sejam descartadas. E ao pensar sobre isso, ao pensar sobre as provas, antes de entrarmos nesse assunto, eu só quero voltar ao que o promotor distrital de Los Angeles, Nathan Hotman, disse em uma coletiva de imprensa anterior. No momento apropriado, as provas reais envolvidas neste caso serão apresentadas em um tribunal. Então peço a sua paciência até que isso seja feito. Mas, novamente, por favor, não confie em especulações infundadas, rumores ou boatos para acreditar que você entende qualquer coisa sobre o que aconteceu neste caso. Então, Nema, novamente, eles não revelaram qual é a prova, a perícia, as evidências digitais. Nós recebemos amostras disso, mas me fale sobre as formas que Alan Jackson e a equipe de defesa de Nick Reiner poderiam agir aqui. E, novamente, é difícil, pois as autoridades não divulgaram muitas provas. Quais formas eles poderiam usar para descartar ou questionar as provas? No caso Mangione e em outros, a defesa solicita a supressão das provas, alegando obtenção ilegal e violação das 4ª e 5ª emendas da Constituição.
realmente para partir para o ataque. Agora, no caso Karen Reed, vimos novamente as autoridades policiais de Massachusetts sendo colocadas no banco dos réus. Eles realmente destruíram o principal detetive Michael Proctor nesse caso. Bons advogados de defesa destacam investigações falhas e decisões apressadas. Esses são temas em muitos casos de defesa. Eles tentam fazer com que provas sejam desconsideradas. Vão dizer que as provas foram plantadas. De novo, eu não sei o quão cuidadoso Nick Reiner foi. Imagino que uma casa em Brentwood tenha câmeras de vigilância. E ele não parecia ser particularmente cuidadoso em relação ao seu celular e para onde foi depois do assassinato. Mas é certamente possível que eles consigam fazer com que algumas provas sejam descartadas e suprimidas e coloquem o Departamento de Polícia de Los Angeles no banco dos réus. Eles não têm o melhor histórico. Digo isso com respeito como morador e trabalhador de Los Angeles. Eles já estragaram alguns casos importantes. Então, dado o histórico de Alan Jackson de ir atrás das forças de segurança e do Departamento de Polícia de Los Angeles, é possível, mas, novamente, acho muito improvável. Isso me parece um caso muito sólido e que vai ser difícil para Jackson e a defesa. Eles parecem bem certos de que ele fez isso, por algum motivo. Não sei se foi o quarto de hotel supostamente manchado de sangue ou as imagens das câmeras de segurança. Eles não indicaram, pelo menos até onde eu sei, onde está a arma do crime ou as circunstâncias disso, mas você diria que eles estão bastante confiantes nas provas que têm contra ele, neste momento, na suficiência e coleta das provas. Sim, em casos de assassinato, geralmente há 3 tipos de defesa. Não fui eu. Parece que as provas serão fortes, normalmente em cenas de crime com múltiplas facadas. Haverá muito sangue e evidências de DNA, espero ver isso neste caso. A outra é legítima defesa. Já discutimos isso. A terceira é eu não quis fazer, certo? Foi acidente, homicídio culposo, algo menor. Eu acho que eles provavelmente vão ter que seguir nessa terceira direção. Tentar atacar a intenção. Dizer que não foi ele, mas outra pessoa que fez isso. Acho que será uma batalha jurídica e factual difícil, mas vamos ver se eles surpreendem. Não vi indícios de outros suspeitos. Ainda estamos no começo. E se acontecer, talvez façamos outro sidebar sobre isso. Neama, muito obrigado por dedicar seu tempo e explicar tudo pra gente. Agradeço de verdade. E um feliz ano novo, com muita saúde e felicidade, caso eu não te veja antes. Obrigado, Jesse. Feliz ano novo. Tenho certeza de que esse assunto ainda renderá conversas. E isso é tudo que temos pra vocês agora, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber, até a próxima.